Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência e hoje eu os convido a pensar sobre calorimetria. O nosso trabalho consiste em analisar uma questão da VUNESP, cujo enunciado traz a seguinte proposta. O calor específico sensível do alumínio corresponde a 0,2 caloria por grama grau Celsius e o do ferro tem metade desse valor, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Considerando-se dois ferros de passar-roupa, um moderno e um daqueles modelos antigos que você já deve ter visto no museu, deseja-se elevar a temperatura da superfície de contato com a roupa de um valor muito próximo à temperatura ambiente, 20 graus Celsius, para um outro valor bastante superior, 100 graus Celsius. Conclusão. Você terá uma elevação, daí eu ter colocado aqui esse sinal positivo, de 80 graus Celsius na temperatura da plataforma desse ferro de passar roupa. Agora, qual é o problema que essa questão pode te apresentar? Justamente o objeto com o qual você está trabalhando. Vejam só, isso que nós temos aqui é um ferro de passar roupa. E no seu cérebro, se você estiver meio distraidão, pode ficar a ideia de que um ferro é feito de ferro. Não é verdade. Usando um pouquinho a sua racionalidade, você já percebe que aqui a gente tem muito plástico, também tem ferro, e essa plataforma, para tornar esse objeto mais leve, ela não é de ferro, ela é de alumínio. E é a isso que o autor da questão se refere, ao aquecimento desta base que a gente utiliza para passar roupa. Base esta constituída por alumínio. O cara está meio distraidão, vai esquentar o ferro. O que ele pensa? Calor específico do ferro, dança. No ferro moderno, você tem que pensar em alumínio. Agora, e aquele ferro antigão? Aquele que você viu no museu? Ele era assim? Não era não. E eu tenho uma surpresa para vocês. A surpresa é que eu não tenho um ferro daqueles para te mostrar. Você vai ter que recorrer à sua memória. Ele tem um formato até que parecido com aquele lá, mas ele era feito de ferro fundido, pesadão. Enquanto esse aí tem na plataforma 250 gramas de alumínio, segundo o autor do exercício, aquele tinha 1.500 gramas, 1,5 quilogramas, um ferro pesado para você pegar, e ele na verdade era constituído por ferro fundido e um cabo de madeira. Ele está considerando só a parte de ferro. Também vai ser aquecido de 80 graus Celsius. Conclusão. O problema vai perguntar para você qual é a relação entre a quantidade de calor absorvida pelo ferro para poder passar por esse aquecimento e a quantidade de calor absorvida pelo alumínio. Você vai ter que comparar as duas e verificar quantas vezes a do ferro é maior ou menor que a do alumínio. Qual é a melhor estratégia? Calcular as duas, já que você dispõe de todas as grandezas físicas necessárias para isso, e finalmente fazer essa comparação. Veja só, como é que se calcula a quantidade de calor? Depende. Se você está trabalhando com uma quantidade de calor sensível, você vai multiplicar a massa pelo calor específico sensível, pela variação de temperatura pela qual passou o objeto. Agora, se fosse calor latente, a fórmula era outra. Por que eu falei se fosse? Porque nesse caso houve uma variação de temperatura. Então não é calor latente. Calor latente é aquele responsável por uma mudança de estado físico. Isso não ocorreu aqui. O ferro começa e termina seu serviço no estado sólido, ok? Então, nós teremos a aplicação desta formulinha. Se você quiser um truquezinho para memorizá-la com mais facilidade, a gente associa essa fórmula a um nome idiota, uma expressão bem besta, chamada que macete. Se você não gostou, continue multiplicando a massa pelo calor específico sensível, pela variação de temperatura. Tá? É só para ser idiota ou engraçado e facilitar a sua memorização. Veja lá, massa. Vamos começar com alumínio. 250 gramas. Calor específico sensível, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura, 80 graus Celsius. Fazendo o cálculo aqui, um truquezinho. 0,2 vezes 80, pula a vírgula aqui para a direita uma casa e aqui para a esquerda uma casa. É a mesma coisa que 2 vezes 8.
Ou seja, você vai ter aqui 250 vezes 16. E quanto dá 250 vezes 16? Eu gosto de usar o truque de multiplicar por 2, 4 vezes, né? 16, então você faz vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O resultado vai ser aqui 500, 1.000, 2.000, 4.000. Ou seja, quantidade de calor consumida pelo alumínio, 4.000 calorias. Ah, professor, esse seu truque aí eu não entendi direito. Ainda não estou dominando, ainda não estou craque. Não tem problema. Pega o seu caderno e faça a conta na mão. Só não me vá querer adivinhar quanto vai dar e correr o risco de errar a conta, porque aí você perde a questão. Agora para o ferro. Massa de ferro, 1.500 gramas. Está aqui. Calor específico sensível do ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura sofrida pelo ferro, 80 graus Celsius. De novo aquele truquezinho, ó, pula a vírgula aqui, uma para a direita, uma para a esquerda. Em vez de fazer 0,1 vezes 80, faz 1 vezes 8, 8. Então você vai ter aqui 1.500 vezes 8. E quanto dá 1.500 vezes 8? Vezes 10 daria 15.000. Vezes 8, você tira 2 vezes 1.500, tira 3.000. 15.000 menos 3.000, 12.000. Portanto, a quantidade de calor consumida pelo ferro, 12.000 calorias. Pratiquem esses truques, mas não vá praticar na hora da prova. Praticar antes. Vocês vão perceber que vocês vão aprender a fazer essas contas, esses cálculos mentais com muita rapidez. Só que essas duas não são as respostas do problema. Ele perguntou quanto o ferro consome mais que o alumínio. Então, dá para ver que consome 3 vezes mais. Na verdade, ele pediu para comparar, né? A gente está vendo que é a mais. Então, quanto consome a mais? A quantidade de calor consumida pelo ferro corresponde ao triplo da quantidade de calor consumida pelo alumínio. E com isso, traduzindo para o fisiquês o que eu acabei de falar em português, você vai buscar nas alternativas dessa questão, cujo enunciado você viu lá no começo, e agora vai ver de novo, a alternativa que diz que este cara consome 3 vezes mais do que o alumínio. Isso você vai encontrar na alternativa C de Carvalho. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Se você sentiu que aprendeu, que está dominando mais esse conteúdo, vai lá, deixa um joinha, dá um curtir pra gente. E se além disso você gostou do que você viu aqui, inscreva-se no canal para que você possa ter acesso aos outros vídeos quando eles forem postados. Até mais!